Giro de notícias, vem comigo para você ficar bem informado sobre o que acontece na política e na economia aqui no Brasil e ao redor do mundo. Uma síntese semanal. Vem comigo, vamos começar de valor econômico. Urgência de decreto para derrubar. Decreto do IOF pode ter mais de 300 votos na Câmara. Placar da votação deve dar a medida do problema que o governo vai enfrentar no Congresso. O que está acontecendo? Esse decreto aqui, para derrubar o outro decreto, é um decreto legislativo, que é um instrumento do Poder Legislativo para sustar os efeitos, para anular os efeitos, para invalidar aquele decreto que o governo, aquele decreto presidencial que o governo apresentou no final do mês de maio, que alterou várias alíquotas de operações do IOF. Você lembra? Alterou aquela operação do risco sacado para comprar no exterior, colocou lá a alíquota para investir em VGBL, teve várias mudanças por meio daquele decreto presidencial, aumentando a alíquota, usando este tributo, que é um tributo que tem uma função regulatória, extrafiscal, como um instrumento fiscal de arrecadação. O parlamento, através de representantes, do povo, de nossos deputados, pulou dessa altura aqui, falando, ninguém aguenta mais imposto. E aí o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, reclamaram com o governo, falaram, não, busque outras alternativas. E teve conversas, a gente viu que na semana passada o governo apresentou uma medida provisória alterando várias alíquotas de imposto de renda para vários investimentos. Então, ativos que eram isentos, LCA, LCI, CRI, CRA, debêntures incentivadas, vão passar a pagar, a partir do ano que vem, um imposto de renda de 5% sobre o rendimento. Também, CDB, Tesouro Direto, aqueles títulos de renda fixa que já pagavam imposto, de acordo com aquela tributação regressiva, a tabela começava em 22,5%, depois 20%, depois 17,5%, chegava a 15% para quem ficava mais de 721 dias. E aí você privilegiava quem ficava mais tempo investido. Você podia pagar uma alíquota de 15% se você ficasse mais tempo. O que o governo fez? Está propondo uma alíquota única de 17,5% para esses investimentos. Também, imposto de renda sobre ganho de capital, de venda de ações, de venda de fundos imobiliários. Isso daí alterou de 15% para 17,5%. Aquela faixa de isenção de criptomoedas alterou, não tem mais, era 35 mil, agora não tem mais. Então, várias mudanças foram propostas pelo governo através de uma medida provisória, que passou já a entrar em vigor a partir da sua publicação. Só que devido ao princípio da anterioridade, essas alterações no que diz respeito a imposto de renda só vão valer a partir do ano que vem. Mas antes tem que ser validado, tem que ser aprovada, a medida provisória tem que ser transformada, convertida em lei em até 60 dias, prorrogada por mais 60 dias pelo Congresso Nacional. O que a matéria está dizendo aqui é que o Poder Legislativo, fazendo um enfrentamento, um embate aqui com o Poder Executivo, está apresentando uma proposta de decreto legislativo para assustar o efeito daquele decreto inicial do IOF. Só que aqui eles estão voltando à urgência, não é para entrar ainda em pauta e discutir, aprovar o decreto que vai derrubar o outro decreto, não. É só para trazer a urgência do decreto para ele entrar em pauta de votação, de negociação. O parlamento está usando isso daí para, na verdade, fazer com que o governo libere emendas. Então, veja só, a primeiro momento, para os incautos, pode parecer que o parlamento realmente está brigando pelo interesse popular, que olha, a gente não quer que o governo aumente mais imposto, chega de imposto, ninguém aguenta mais. Mas o que tem por trás disso é uma briga, uma disputa, um jogo para pressionar o governo para liberar emendas parlamentares. Pois é frustrante, mas é o que está por trás disso. Vamos entender melhor aqui, vamos analisar. O plenário da Câmara dos Deputados vota nessa segunda-feira, hoje, o requerimento de urgência, para o projeto de decreto legislativo que revoga o reajuste do IOF. O placar final da votação deve revelar o tamanho do problema que o governo enfrenta no Congresso Nacional com maior gravidade na Câmara. A expectativa de líderes partidários ouvidos pelo valor é que mais de 300 deputados votem favoravelmente o projeto, o que aprovaria esse requerimento para colocar como urgência, e aí, em vez do projeto de decreto legislativo ir ser discutido em algumas comissões, o que ia demorar bastante, ele já vai ser pautado para o plenário julgar, decidir, julgar não, aprovar se vai aprovar esse decreto legislativo que vai derrubar aquele decreto executivo. Olha aqui, bancadas de legendas com vários assentos
nas reuniões ministeriais, como União Brasil, Republicanos, PSD e PP, apoiam maciçamente a revogação do imposto. Teve até deputado aqui dando entrevista para o Valor, né, que está dentro aqui desses partidos que são da base do governo, mas que são favoráveis ao decreto legislativo. Diante do cenário incerto para o governo, Lula chamou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, republicanos, para uma reunião no Palácio da Alvorada no sábado. Então hoje é segunda, sábado passado ele estava em reunião. Aí, de acordo com fontes, Mota levou a Lula a queixa dos parlamentares em relação à demora do pagamento de quê? De emendas parlamentares. A gente aqui pensando que os parlamentares, né, que o Hugo Mota, que o Davi Alcolumbre, estão preocupados com o interesse popular, com o interesse público, de aumento da carga tributária, ninguém aguenta mais, e os caras estão usando isso daí como ferramenta de negociação para liberação de emendas parlamentares. É o que pode estar por trás disso. Olha aqui, ó. Por enquanto, o que há é um acordo do Congresso para votar o requerimento de urgência, que vai ser hoje, requerimento de urgência, sem previsão para análise de mérito. Não tem ainda previsão para análise de mérito. A tendência, em seguida, é que um período de negociação para acomodação de interesse, negociação, depois que aprovar o requerimento de urgência, tem um período de negociação para interesse. Você entendeu, né? Que a gente está falando aqui. O que passará por alguns ajustes nas medidas econômicas enviadas e pela liberação de emendas parlamentares represadas. Eu não vou nem mais ler, né? Não precisa nem mais ler. A depender do clima das tratativas, surge o risco de o Mota colocar... A depender do clima das tratativas, presta atenção, a depender do clima das tratativas, surge o risco de Mota colocar o mérito do PDL, né, do projeto de decreto legislativo, em pauta. Então, se os parlamentares, se os deputados aprovarem o regime de urgência, o requerimento de urgência, pode ser que, dependendo das tratativas, pode ser que o Hugo Mota paute para o plenário decidir, né, pela aprovação desse decreto legislativo para sustar aquele decreto que aumentou o IOF. Vamos ver mais coisas assim nesse sentido? Ó. Câmara dos Deputados, Câmara sobe o tom com o governo e pauta urgência que susta as regras do IOF. Mas aqui tem uma coisa interessante, ó. A oposição encabeçou o pedido de suspensão. Logo após a publicação do decreto do governo, o líder da oposição, Coronel Zuco, PL Rio Grande do Sul, protocolou o projeto de decreto legislativo para sustar a medida. PP e União apoiaram a urgência apenas, não há um acordo quanto ao mérito do projeto. Aqui, com a urgência aprovada, a proposta fica pronta para ser votada em plenário, foi o que eu falei. Para a urgência ser aprovada é necessário o voto a favor de 257 dos 513. Você viu na matéria anterior que já tem 300 nomes aí. Com isso, o projeto pode ser analisado direto pelo plenário sem precisar passar por comissões, acelerando o processo. Atraso no pagamento de emendas parlamentares piorou o humor da casa. Você sabe o que está por trás disso. O Congresso criticou e não assumiu o compromisso com a aprovação. Aqui falando da questão da medida provisória apresentada pelo governo na semana passada. O presidente da Câmara defende corte e revisão de benefícios fiscais. E aqui tinha alguma coisa interessante aqui que era o quê? É isso daqui, de 257, né? Que seja de 257, já tem 300 e também... não, era isso aqui. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Há mais de um ano sem deliberar vetos, olha aqui, mais uma jogada do Congresso. Ó. Há mais de um ano sem deliberar vetos, Congresso agenda sessão para terça. Pedido de criação de CPI do INSS deve ser lido. Aqui o presidente Davi Alcolumbre, agora já estamos falando do Senado, ó, agendou para a próxima terça-feira, dia 17, amanhã, sessão conjunta do Congresso Nacional, né, Senado com Câmara dos Deputados, para deliberar os vetos presidenciais e ler o pedido de criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, para investigar a fraude no INSS. Sessão para deliberar sessão para deliberar vetos não acontece desde 28 de maio de 2024. Aqui, ó, se criada, a CPI vai investigar o esquema bilionário de fraudes do Instituto de Seguridade Social, o INSS. A principal suspeita é que entidades vinham inserindo descontos não autorizados pela folha de pagamentos de aposentados e pensionistas desde 2019. Aqui é mais uma vez o Congresso pressionando o governo, falando que vai abrir CPMI, mas no final das contas a gente sabe que tem a questão das emendas com um pano de fundo. Insatisfeito com essa manchete é mais direta. Insatisfeito com emendas, Congresso já atrasou votações importantes e agora ameaça pacote do IE. Congresso abre novo embate com o governo por causa de pagamentos de emendas. Recado para o Planalto é que parlamentares podem desfigurar medidas anunciadas pelo Executivo para substituir a alta do IOF.
E aqui, né, fala diretamente, né, insatisfação do Congresso com o governo em razão do ritmo do pagamento de emendas parlamentares que se arrasta desde o início do mandato do Lula, ganhou novo capítulo essa semana. E aí, né, a gente já sabe o que está por trás dessa briga entre o poder legislativo e o poder executivo. Interesses dos parlamentares, interesses próprios, não propriamente do povo. Discurso oficial é que o clima não é favorável ao aumento de impostos. Os deputados insistem em dizer que o problema com as emendas não é a motivação principal para a antipatia com o pacote fiscal. Nos bastidores, no entanto, todos admitem que a nova decisão do ministro Flávio Dino, né, Flávio Dino teve, né, ministro agora do STF, teve decisões que cobrou explicações sobre a destinação de verbas por parte das emendas parlamentares, foi estopim para essa reação mais contundente. E aqui fala um pouquinho das decisões do ministro Flávio Dino e que está demorando o Poder Executivo para liberar essas emendas. Vamos agora mudar um pouquinho de assunto, falar de eleições 2026. Lula está com uma popularidade muito baixa, empata aqui com o Bolsonaro, Tarcísio, Ratinho Júnior, Michele e Eduardo Leite em eventual segundo turno, diz a pesquisa Quest. Olha só que interessante, vamos avaliar aqui, ó. Lula e Tarcísio já aparecem empatados no segundo turno, Tarcísio, Ratinho Júnior, Michele e até com o presidente Jair Bolsonaro. Mas uma coisa que é interessante, veja só, que a intenção de votos, presidente, segundo turno, Lula e Bolsonaro estão aqui empatados hoje nas intenções de voto. Lula e Tarcísio também. Só que lembrando, o presidente Bolsonaro está inelegível, né? Não vai concorrer. Aqui Lula e Michele, Lula um pouquinho na frente, Lula e Ratinho Júnior, Lula levemente aqui na frente, com 40 e Ratinho Júnior com 38. Mas o que é interessante dessa pesquisa é que o povo não está querendo nem Lula e nem Bolsonaro. Olha só, tem uma informação interessante aqui, ó, intenção de votos para presidente, Lula e Eduardo Leite. Olha lá, intenção de votos, Lula e Bolsonaro. Não, vamos ver aqui uma coisa interessante. Zema está para trás, Caiado Júnior também está para trás um pouco do Lula. E aqui, ó, Lula deveria, foi perguntado aos entrevistados, né, aos eleitores entrevistados, Lula deveria se candidatar à reeleição em 2026? 66% falou que não querem Lula em 2026. E Bolsonaro deveria abrir mão, outra pergunta, né? Bolsonaro deveria abrir mão de se candidatar? 65% responderam que sim, deveria abrir mão agora e apoiar outro candidato. Então, mostra um pouco desse esgotamento da polarização de Lula e Bolsonaro. O povo quer outros candidatos, os eleitores querem outros candidatos. E o Bolsonaro, uma matéria aqui bem interessante, que o Bolsonaro, né, julgamento de Bolsonaro no STF, eleva a pressão sobre Tarcísio para 2026. Aliás, Tarcísio avalia que provável condenação de Lula vai intensificar a aposta por candidatura bolsonarista competitiva ao Planalto. Lula não estava, não sei porquê, querendo apoiar publicamente Tarcísio, mas como ele é o candidato que se apresenta com maior chance de ganhar as eleições em 2026 e quem ganhar as eleições, se for do campo bolsonarista, vai apresentar uma proposta de anistia do 8 de janeiro, inclusive se o presidente Bolsonaro, que tudo indica que vai ser condenado pelo STF, venha apresentar um projeto presidencial, né, de anistia política para os condenados do 8 de janeiro e também o presidente Bolsonaro. Como ele tem essa maior possibilidade de ganhos, é isso que está se desenhando aqui. Agora vamos para o internacional, vamos falar agora de conflito de Israel e Irã. Lembrar que ali o Irã não é a faixa de Gaza, o Irã não é a Cisjordânia, o Irã é um país grande, 90 milhões de habitantes, que tem um exército, claro que não tem tanta tecnologia quanto Israel, mas em número, em quantidade de soldados, é até maior. E ali você tem o mundo árabe, aquilo ali é um vespeiro, né? É complicado. Conflito Israel-Irã entra no quarto dia sem previsão de cessar-fogo. Veja o que aconteceu no final de semana. Áreas residenciais, refinarias de petróleo, instalações nucleares foram atingidas em bombardeios desde sexta-feira 13. Até início desta segunda-feira, dia 16, ao menos 224 pessoas morreram no Irã e 22 em Israel, incluindo crianças. Muitas crianças sendo atingidas, isso é um absurdo. Fim de semana marcado por centenas de mortes e ataques de UNO ao longo ataques de UNOS e de longo alcance, matando parte da cúpula da militância iraniana, danificando instalações nucleares. 224 pessoas morreram no Irã, 22 em Israel. O único ataque em Teherã no sábado deixou 60 mortos, metade crianças.
Caramba, que absurdo. Ataque aos civis, né? A ofensiva israelense continua e deve se intensificar. Há tentativas de conversas por um cessar-fogo. Aqui mostra um pouquinho dos números, né? Fala aqui que o chefe da inteligência, no sábado, as refinarias de petróleo de Israel informaram que dutos e linhas de transmissão em Haifa foram danificados por ataques de mísseis lançados do Irã, segundo o comunicado do relatório enviado à Bolsa de Valores de Tel Aviv. Então, veja só, inclusive a Petrobras, né, o preço das ações subiram bastante depois desse início de conflito. Chefe de inteligência do Irã morto e uma matéria aqui do Valor, né? Israel prevê guerra longa e admite visar mudança de regime no Irã. Ter como objetivo uma mudança de regime lá no Irã. E perspectiva de solução diplomática no curto prazo, ataques ganham nova escala e aumentam o número de vítimas. Agora, por fim, vamos falar um pouquinho de economia internacional, falar aqui de fábricas da China desaceleram o consumo, avança mais, fábricas da China desaceleram, consumo avança mais que o esperado. Vamos lá, produção industrial cresceu 5,8% em maio em relação ao mês anterior, mostram os dados do Escritório Nacional de Estatística nesta segunda-feira, desacelerando 6,1%. Aqui é o seguinte, então a produção industrial cresceu em relação ao ano anterior, menos do que o esperado, o crescimento foi mais lento desde novembro. Agora, no entanto, as vendas do varejo aumentaram 6,4%, forte aceleração em relação à taxa de 5,1% em abril e contra a previsão de uma expansão de 5%, marcando o crescimento mais rápido desde dezembro de 2023. Aqui uma informação importante, a trégua comercial entre Estados Unidos e China não foi suficiente para evitar uma perda mais ampla do impulso econômico no mês passado, disse Zhenxun Huang, economista para a China na Capital Econômicos. Com as tarifas permanecendo altas, o apoio fiscal diminuindo e questões estruturais persistindo, é provável que o crescimento desacelere ainda mais esse ano. Então, previsão para desaceleração do crescimento. O Vale do Rio Doce sofre nesse contexto, não só a Vale, mas também consumo de grãos, enfim, né, construção civil, várias coisas desaceleram no mundo inteiro porque a China é uma grande locomotiva. Beleza? Então essas são as informações da semana passada, é um pouco do que vai estar na pauta de discussão nessa semana também. Te espero na semana que vem aqui para novo giro de notícias. Grande abraço, bons investimentos e até a próxima. Vambora!